É isso, pessoal. É muita polêmica neste assunto. Eu queria dizer para vocês aí que assistiram essa reportagem. A decisão da Justiça de suspender a volta às aulas saiu ontem no fim da tarde. Essa reportagem foi gravada antes. Nós fomos às escolas para mostrar como é que as escolas estavam, e aí no caso as municipais daqui da capital, para mostrar como é que elas estavam para receber os alunos, aqueles que quiserem, aqueles que os pais autorizarem a ir. Então, só para deixar isso bem claro aí para vocês. Vamos falar agora com o secretário estadual da Educação, Rocieli Soares, sobre essa liminar concedida pela Justiça que impede o retorno presencial dos alunos. Secretário, bom dia. Bom dia, Bocardi. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer voltar aqui para estar falando sobre educação com vocês. A Secretaria já recebeu a notificação da Justiça? Não, ainda não, Bocardi. Até o momento nós não recebemos, nós não conhecemos todo o teor da decisão, até porque tem detalhes que, obviamente, precisam estar explicitados para que a gente, obviamente, cumpra e também, obviamente, recorra, né? A Procuradoria-Geral do Estado está já preparando, porque, inclusive, em tese, não deveria nem ser notificado ao secretário de Educação, mas também ao governador, porque a ação, pelo que se fala, ela atinge o decreto do governador do Estado. Então, obviamente, o questionamento da Justiça é uma ação do próprio governador. Alguns professores, e daí esses que são contrários ao retorno às aulas, eu digo porque não é unanimidade, até a gente ouviu professores aí que defendem com segurança, inclusive. Alguns professores estão dizendo que a secretaria não está cumprindo a determinação porque mantém a exigência da presença dos professores hoje nas escolas. É porque nós não fomos notificados, né? Hoje é um dia de planejamento, né? De uma ida dos professores, dos funcionários das escolas para justamente discutir como deve ser este processo de volta em cada uma das unidades. É um momento importante de discussão dentro da escola, que não é para ir aqueles que são, por exemplo, grupo de risco, que tenham mais de 60 anos ou alguma das comorbidades. Então, este momento é, sim, muito importante. Nós não fomos notificados, né? Nós temos que entender claramente, né, com a orientação da Procuradoria-Geral, se a decisão é para as aulas, se os professores podem fazer as transmissões, ainda que ser mantida a liminar, por exemplo, poderão os professores da rede pública ou particular continuar trabalhando da escola, ainda que sem alunos? Tem muitos fazendo isso desde o ano passado, Bocardi. Então, obviamente, tem uma série de questões que precisam estar lá na decisão e confirmadas pela Procuradoria-Geral. Assim que formos notificados, nós vamos cumprir, sim, a decisão. Mas, neste momento, está mantido o planejamento até que a gente receba a notificação. É um assunto que tem uma divisão e a gente vem falando aqui quantas vezes, né, secretário? Nessa pandemia toda, eu, pelo menos aqui no dia a dia, é o assunto que eu encontro a maior divergência. Se tem um assunto que não há o mínimo de unanimidade, é esse do retorno às aulas. Tem muita questão relacionada a isso. Dou uma olhada nas mensagens, enquanto a gente conversa aqui, o pessoal escreve, né? E é um grupo bem dividido mesmo. Muitos alegam que não há segurança para o retorno às escolas. Bocardi, o que a gente tem dito, para retornar tem que ter segurança, seja escola pública estadual, pública municipal ou particular, tem que ter os itens de segurança. Se porventura uma escola não tiver, não vai voltar. Eu vou dar um exemplo, Bocardi. Essa semana a gente teve 2 escolas que tiveram um fato de infraestrutura que não vai permitir, por exemplo, o retorno para o dia 8 de fevereiro. Para essas escolas a gente vai fazer um outro tipo de programação, porque elas não teriam as condições por outros fatores, inclusive de tempestades que tiveram. Então, mas obviamente se a escola não tem as condições, seja por um motivo ou por outro, ela não começa. É isso. Aí a gente vai ter um calendário específico ou vai ter só atividade online. Mas é importante ter e cumprir todos os requisitos. As escolas estão, assim, preparadas. O trabalho que os diretores de escola fizeram, utilizando o dinheiro do programa Dinheiro Direto na Escola, foi incrível, né? Vocês viram aí de uma escola, mas todas as escolas trabalharam muito para estar preparadas, o chamado trio gestor das escolas, professores coordenadores, o diretor, o vice-diretor, são equipes que fizeram um grande trabalho e, de novo, se ela não estiver preparada, ela não poderá voltar. A gente já discutiu aqui, né, sobre a mudança, ano passado, aquela coisa, não dá, segurança, tem que ficar em casa, e depois essa mudança significativa da defesa do retorno à aula presencial. E a gente discutiu sobre a questão da baixa transmissibilidade por parte das crianças. Vocês chegaram a discutir entre vocês aí a possibilidade de incluir professores em grupo mais prioritário para que eles sejam imunizados antes?
Bocardi, isso é muito importante, né? Os professores estão no grupo de prioridade da vacina, eles já estão no grupo de prioridade. Só que nós temos um pequeno problema no Brasil, né? O país não se preparou adequadamente para a compra de vacinas. Nós só temos aquilo que o governo do estado, o governador João Dória, tem liderado isso junto com o Instituto Butantan na compra de vacinas. Se nós não tivéssemos a vacina do Butantan, nós não teríamos praticamente nada. A outra vacina chegou a 2 milhões para dividir com todo o Brasil. E, obviamente, a gente precisa vacinar primeiro aqueles que estão lá no batalhão de frente, dentro da área da saúde. Obviamente, a gente precisa vacinar, uma escolha, como tem pouquíssima vacina ainda, tem uma escolha neste tempo, que é quem que a gente começa dentro das prioridades. Porque a discussão está dentro da prioridade das prioridades. Então, a gente está começando com as pessoas mais idosas, que falecem mais, né? 80% ou mais, na verdade, das pessoas que têm falecido são de 60 anos ou mais. A quem nós vamos vacinar primeiro? Aqui, a decisão no país foi das pessoas mais idosas, daquelas que têm comorbidade. E, obviamente, os professores, estando na prioridade, vão receber antes da maioria da população brasileira, mas não tem vacina suficiente para isso. A vacina que foi disponibilizada até agora não foi suficiente nem para vacinar a equipe da saúde, que está no fronte desde o início. Então, obviamente, nós estamos falando de provavelmente essa vacina chegar lá para abril, para maio, para professores. Nós vamos esperar de novo até lá, ou quiçá até mais. Então, dependendo do que acontece nessa briga diplomática, infelizmente, com preconceitos em relação à China, acabou prejudicando a discussão da vacina, sim, aqui no nosso país. É preciso que se diga isso. Ora, nós vamos esperar ainda até lá, e as crianças também estão passando por problemas de saúde, também estão passando por depressão, ansiedade, e também precisam, não só do aspecto educacional, ter esse espaço. É espaço, um ambiente controlado, com segurança, pode ser com menos alunos, mas voltar vagarosamente será muito importante, Bocardi. Vocês foram pegos de surpresa com essa decisão. Imagino que vocês têm aí uma visão do quadro dos professores, foi uma ação movida pelo Sindicato dos Professores. Pela análise que vocês fazem, qual é o tamanho na rede do corpo docente? Qual é o tamanho que é favorável e qual a parte que é contrária? Dá para ter uma ideia sobre isso? Bocardi, eu tenho feito, inclusive essa semana, de novo, fiz reunião com os professores, o início do planejamento foi comigo, os professores abordam diretamente este tema dentro do Centro de Mídias de São Paulo. Tinham mais de 100 mil professores conectados diretamente. Temos, sim, um grupo que tem um temor muito grande, que sabe da importância, importante dizer isso, os professores sabem da importância, eles querem ter segurança. Então, é natural. E justamente o planejamento que a gente estendeu foi justamente para que a gente tivesse mais tempo de discussão com os professores, inclusive para que ele vá até a escola, veja as modificações, porque é importante ele ir para a escola para ver as modificações, inclusive para ele ver se está de acordo, se não está, o que temos que melhorar ainda para que nós tenhamos a participação de estudantes com um número bem diminuído. Então, obviamente, os professores que têm receio precisam também passar por esse processo, que é de acolhimento, é de conhecer, de conversar com os colegas, encontrar soluções que eventualmente tenhamos ainda que ter de problema. Me perdoem, eu estou falando do celular aqui, tem alguém ligado, desculpe. Não, tranquilo. Então, é importante, Bocardi, que a gente consiga fazer esse diálogo constantemente, mas esse diálogo também deve ser em determinado momento dentro do espaço, com segurança. Assim como muitos profissionais estão trabalhando dentro do seu ambiente, professores já começaram a trabalhar dentro do seu ambiente desde 8 de setembro. E vagarosamente, com o cuidado, com os protocolos, também é seguro para o retorno deles. Esse processo de formação é justamente para a gente entender cada vez mais, ouvindo também os professores nesse processo. Todo o quadro também de escola particular, né, que acaba sendo contemplada nessa situação. Aqui em São Paulo, por exemplo, na capital, já com autorização da particular e da pública, já a partir de segunda-feira. E agora tudo isso fica suspenso. Escolas que discutiram, né, com os pais também, enfim, e nas particulares esse acesso ele é mais digamos assim, regionalizado, né? Porque cada escola com o seu aluno e se prepararam e agora estão todas nessa situação. Qual a estratégia, para a gente encerrar, qual a estratégia de vocês agora? Qual a argumentação para tentar reverter isso, que é o objetivo de vocês? Bocardi, nós permanecemos convictos e seguros sobre as questões. A área da saúde tem capitaneado. Ontem mesmo à noite estava conversando com o Dr. Paulo
que é o presidente do Centro de Contingência do Estado, conversando com outros médicos que têm nos dado suporte, para que sempre tenhamos a correção que for necessária, o acompanhamento. A saúde precisa dizer. Mas, de novo, a mesma coisa eu vou dizer, não dá para ter bar aberto, restaurante aberto, tudo aberto e somente a escola fechada, né? Nós somos mais de 41 semanas já fechadas no Brasil, enquanto países da África, por exemplo, já voltaram com as aulas, né? As pessoas não gostam que a gente cite a Europa. A Europa está no meio do inverno, já voltou com as atividades, ainda que em alguns países de forma reduzida, como nós estamos fazendo. Aliás, nós estamos fazendo de forma mais reduzida que a maioria dos países do mundo. Nós estamos voltando mais lentamente que a maioria dos países do mundo. E outra coisa, Bocardi, para encerrar, né? Me parece que, inclusive, um dos sindicatos que entra com a ação pedindo para não ter as escolas funcionando é um dos que tem, por exemplo, colônia de férias funcionando durante todo este verão. Então, colônia de férias para o sindicato pode, voltar às aulas, não. Onde fica essa colônia de férias, secretário? Eu não me lembro qual o nome da praia, mas é uma das praias do sindicato da AFUSE. E com os professores lá? Funcionários lá, exatamente. Obrigado, secretário. Um bom dia, viu? Vamos acompanhar aí no decorrer do dia como é que tudo irá acontecer. Muita gente na expectativa sobre essa decisão. Afinal de contas, estamos aí perto do dia 1º de fevereiro. Obrigado e um bom dia. Obrigado, bom dia. Temos muita confiança de que a Justiça vai reavaliar esta ação pelo Tribunal de Justiça e em breve traremos novidades. Assim que a Procuradoria-Geral, obviamente, que é quem cabe, conseguir entrar com recurso, e assim que formos notificados também estaremos informando a sociedade e a própria comunidade escolar. Muito obrigado. Conversamos com o secretário Rocieli Soares, secretário de Educação do Estado de São Paulo. Um bom dia. Bom dia.